Lucas capítulo 14, versículo 7, eu queria ler com vocês do versículo 7 ao versículo de número 24, ok? Então preparem a leitura para a gente fazer uma leitura bem extensiva nessa hora. Lucas capítulo 14, versículo 7 em diante diz: Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele te diga, dá lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou te diga, amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isso uma honra diante de todos os mais convivos, pois todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Fala com esse carismático abençoado do seu lado: todo que se humilhar será exaltado, mas aquele que se humilha, aquele que se exalta será humilhado. Versículo 12 em diante, diz também ao que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejam recompensados. Antes, ao darem um banquete, convide os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. Tu, porém, a tua recompensa, tu, porém, a receberás na ressurreição do justo. Fala com esse carismático do lado. Fala com ele: convide os pobres. Fala com ele: convide os aleijados. Fala com ele: convide os coxos. Convide os cegos. Versículo 15. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado é aquele que comer o pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos começaram a escusar-se. E disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo de que me tenha por escusado. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los, rogo de que me tenhas por escusado. A outro, versículo 20, diz: casei-me, por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito como estás, ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Para que fique cheia a minha casa. Fala com o irmão que está do seu lado: a gente tem que convidar muita gente, porque ainda há lugar na casa do Pai. Versículo 24: porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Pai, nós oramos mais uma vez, Senhor, te agradecendo por esse tempo de ensino, esse tempo onde podemos ouvir a Tua palavra, Pai. Ela direcionará os nossos corações, trará luz, ó Deus, ao nosso comportamento durante esse período de treinamento e também aos que estão acompanhando em casa, Pai, que seja algo que sejam princípios, ó Deus, e modelos para o ano de 2018. Nós oramos para que a Tua palavra esteja aberta não só diante dos nossos olhos, mas também diante do nosso coração, para que nós possamos experimentar, conhecer e experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome de Jesus. Amém, gente? Eu queria dividir esse texto do versículo 7 ao versículo de número 11. Jesus, ele conta uma parábola, ele aproveita os discípulos, talvez alguns religiosos que estavam ali naquele momento, e a Bíblia diz que reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, versículo 7, acompanhe comigo, vão acompanhando o texto aí também, aberto aí no seu colo, na sua Bíblia. Reparando os convidados escolhendo os primeiros lugares, ele pôs uma parábola: quando por alguém fores convidado para um casamento, não procure os primeiros lugares, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que convidou, também diga a ele, que diga, dá lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Jesus conta uma parábola dizendo: olha, vocês que estão esperando, ou estão, ao serem convidados, correndo para ocupar os primeiros lugares, deixa eu ensinar algo através de uma parábola, é o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo: quando você for convidado, por exemplo, para uma festa de casamento, geralmente os primeiros lugares são preparados para pessoas de honra, são os padrinhos ou os convidados de honra como os familiares. Ele diz: quando você for convidado, não busque procurar os primeiros lugares,
Ele está dizendo, não procure os primeiros lugares, ou os lugares de maior honra em primeira, vamos dizer assim, o primeiro da sua escolha. Porque pode ser que, porque você escolheu o primeiro lugar, ou os primeiros lugares, a pessoa que te convidou naquele dia, tenha preparado outra pessoa para sentar no lugar honroso, ou no lugar de destaque, no lugar das primeiras fileiras. E se alguém que te convidou outra pessoa, e selecionou outra pessoa para sentar nesse lugar de destaque, então você pode passar uma pequena vergonha, ele está dizendo. Porque quem te convidou vai dizer, olha, você sentou no primeiro lugar, mas eu tenho outro convidado aqui, e hoje eu escolhi essa data, essa festa, essa ocasião para poder colocar ele em lugar de destaque. Hoje é o lugar da honra dele. Você pode dar licença, sentar em algum lugar um pouco mais atrás, menos honroso, porque hoje é o dia de honrar uma outra pessoa. Chegou o dia da honra sobre a vida dele. Jesus disse que assim, nós poderíamos passar algum tipo de vergonha, né? Ou quem está ouvindo a parábola pensando, poderia passar algum tipo de constrangimento, porque escolheu os primeiros lugares, mas quem convidou vai dizer, senta nos últimos lugares. Jesus disse, então, quando você for convidado para uma festa, sente nos últimos lugares. Em outra versão diz, no lugar de menor honra, porque pode ser que naquele dia, alguém que te convidou, te veja sentado no último lugar e diga, amigo, eu preparei essa noite, para essa ocasião, para essa festa, vamos dizer assim, um momento onde você vai ser honrado publicamente. Então sai do último lugar e senta nos primeiros lugares, no lugar de destaque. E aí ele traz a sentença, o princípio espiritual no versículo 11, dizendo, porque aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Ele está dizendo como nós devemos nos portar na mesa do banquete do reino de Deus. E ele está dizendo do versículo 7 ao versículo 11, quando você estiver sendo convidado, ou quando você entender o quanto é gracioso o convite do Evangelho, mas o quanto você precisa aprender a usufruir melhor desse convite, você precisa primeiro aprender que na vida cristã, honra, antes de ser colheita, precisa ser semeadura. É algo que ele deixa claro, do versículo 7 ao versículo de número 11. O que Jesus está fazendo aqui é mais ou menos o que os meus pais faziam quando eu era criança, principalmente minha mãe. Quando eu era criança, né, imagina uma criança, eu sentava na mesa com a minha família. Tenho uma irmã, né, então os meus pais, minha irmã. E quando eu sentava na mesa, eu lembro que eu sentava sempre numa cadeirinha verde. Era uma cadeirinha um pouquinho maior, aquela cadeirinha de criança. E aí eu tinha que sentar naquela cadeira para poder usufruir da refeição junto com a minha família. Eu não fazia nada como criança para ajudar a colocar aquele banquete familiar, vamos dizer. Mas eu tinha que sentar na minha cadeira. E mesmo sentado na minha cadeirinha de criança, de vez em quando, meu pai e minha mãe, muito mais a minha mãe, me davam um beliscão assim nas costas, falava assim, meu filho, senta direito. Era mais ou menos assim, senta direito, menino. E aí você vai poder comer, aquilo que está posto diante de você. Você vai poder comer. É mais ou menos assim que nós aprendemos com essa parábola. Quando nós entendemos que estamos diante do banquete do reino de Deus, estamos assentados no lugar correto em Cristo Jesus, já estamos na nossa cadeirinha VIP, eu quero dizer, estamos assentados à destra de Deus, nos lugares celestiais, e aí nós temos acesso ao banquete do reino de Deus. Mas de vez em quando o Espírito Santo nos dá um puxãozinho assim, ou nos dá uma cutucada, um beliscãozinho santo, dizendo, senta direito meu filho, ou senta direito minha filha, porque para nós usufruirmos de tudo aquilo que foi preparado ou liberado para nós, na cruz, nos liberando para o banquete do reino de Deus, nós precisamos de algumas posturas adequadas, para poder usufruir ou tomar posse daquilo que Ele já conquistou para nós na cruz do Calvário. E o primeiro conjunto de posturas que Jesus ensina é no reino de Deus. Não queira os primeiros lugares, vamos dizer assim, de cara. Ele está dizendo no reino de Deus, honra precisa ser colheita antes de ser semeadura. No reino de Deus, não pratique uma autoexaltação, porque aquele que se exalta será humilhado. No reino de Deus, dê mais valor ao que está acontecendo genuinamente nos bastidores, do que aquilo que está exatamente se manifestando na vida pública cristã. Jesus mesmo ensinou esse princípio quando foi ensinar os discípulos a orar, dizendo, tu porém quando orares, não seja como os hipócritas que gostam de orar em pé, nas sinagogas ou nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens, como exaltação humana, como alguém que se coloca já diante dos homens dizendo, olha para mim, eu preciso do destaque, eu quero destaque, eu estou aqui para buscar o destaque à vista de outras pessoas.
Jesus diz que quem faz isso em oração ou com essa postura já recebeu a sua recompensa. Jesus diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás o teu pai que está em secreto, o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Jesus está dizendo aquilo que nós fazemos nos bastidores da obediência, muitas vezes de forma silenciosa, é aquilo que posteriormente Ele vai utilizar como semente, para trazer uma grande colheita de honra sobre a nossa vida, na vida pública, diante dos olhos das outras pessoas. Jesus então está dizendo o seguinte: quando você for convidado, e o reino de Deus é um grande convite, então não busque autoexaltação, e preste muita atenção naquilo que você está vivendo genuinamente nos bastidores, porque aquilo que você pratica nos bastidores, é isso que vai trazer o verdadeiro resultado depois, na vida pública cristã. Eu sei que nós estamos aqui, e tem várias pessoas, no seminário, são os vocacionados pelo Senhor que vieram para ser treinados. Eu tenho certeza que se você não está passando essa tentação, você vai passar até o final do curso, de poder viver algumas coisas antecipadas, antes do tempo de Deus. E é interessante que você tem palavras, você tem direções, você tem sonhos de Deus no seu coração. Só no test drive parece que todo o nosso chamado de Deus já vem à tona. Você já diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, as nações estão me esperando, pastor Léo põe a mão na minha cabeça que eu já estou pronto. Parece que uma semana já nos capacitou para toda uma vida ministerial. Às vezes é essa a impressão que nós temos. Mas eu estou aqui para te dizer, do versículo 7 ao versículo 11, que Jesus está nos ensinando, que para nós usufruirmos de tudo que Deus preparou para nós nesse tempo de treinamento, você e eu, nós precisamos desse tempo de treinamento entender que aquilo que acontece nos bastidores, aquilo que está acontecendo durante esses 2 anos, aquilo que Deus está trabalhando em você, para que depois através de você Ele possa tocar outras pessoas, o tempo de preparo, o tempo de aprendizado, o tempo de obediência aos princípios, o tempo onde a palavra de Deus é meditada, quer dizer, o quanto você pode ouvir de Deus por dentro. O tempo do preparo é um tempo de bastidor de obediência, mas é ela que faz toda a diferença na vida cristã, nos dando uma vida vitoriosa. Eu te confesso que quando eu leio Jesus sendo batizado por João Batista, a Bíblia diz que foi um Pentecoste, foi uma conferência do Espírito Santo, abriu os céus, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio em forma corpórea de pomba sobre Jesus, os céus estavam abertos, o Pai começou a declarar sobre ele: este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus é cheio do Espírito Santo, e a Bíblia diz que ele vai guiado pelo Espírito ao deserto. Eu, se eu fosse o Pai, eu, se eu fosse Jesus, eu, se eu fosse o Espírito Santo, glória a Deus que eu não sou, Ele que é. Se eu fosse um dos 3, eu teria levado Jesus para os lugares mais populosos daquela época. Eu teria me levado, seria o personagem que for. Eu, como Jesus, iria nos hospitais. E chegaria ele dizendo assim: ô leproso, seja curado agora. Ô quase morto, ressuscite aí. Ô coxo, ande agora perfeitamente. Eu iria talvez nas praças públicas, para ser o maior evangelista da época. Eu talvez iria também para os cemitérios, ou pelo menos para os IMLs da época, e estaria ressuscitando um monte de morto, para provar que eu sou filho de Deus, cheio do Espírito Santo. Mas não, Jesus foi guiado pelo Espírito Santo no começo do seu ministério para o deserto, para que ele pudesse aprender nos bastidores da obediência, a meditar em quem ele era, qual era a autoridade que o Pai tinha dado sobre a identidade de quem ele era, como filho amado, e o que ele sairia para fazer com precisão, durante 3 anos e meio. Ele sabia que aquilo que ele viveria nos bastidores, é aquilo que seria publicado na sua vida diária, todos os dias. Ele não teve pressa para passar desse período, pelo contrário, nós não sabemos o que Jesus fez com 12 aos 30 anos de idade, mas nós sabemos em Lucas capítulo 2 que ele crescia em graça e em conhecimento e estatura diante de Deus e diante dos homens. Jesus não foi para o lugar público para ser honrado, pelo contrário, quando questionaram entre os discípulos quem era maior no reino dos céus, ele disse: os gentios, para ser maior entre eles se dominam, mas vós não, vocês quem servir mais é maior do reino dos céus. E ele mesmo disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Jesus então, antes de ser honrado como Senhor, tendo nome sobre todo nome, Senhor sobre todo o universo, ao ponto de dizer no final do livro de Mateus: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. A Bíblia diz que ele veio como um homem,
Se humilhou, foi obediente até a morte, morte de cruz. E ele sabia que se ele cumprisse muito bem os seus bastidores, o bastidor da obediência, muitas vezes silencioso, muito bem cumprido, é aquilo que daria a vitória ao lugar público, porque ele teria toda a autoridade para exercer aquilo que o Pai tinha entregue nas mãos dele. Jesus então está dizendo, antes de colhermos honra, precisamos semear honra. E antes de prestar atenção no publicar dos primeiros lugares, quando nós fomos convidados para Ele, e seremos convidados para eles, os melhores lugares estão propostos para o povo de Deus. Seremos por cabeça e não por cauda, a porta que o Senhor abre e ninguém fecha, ou quer dizer, Deus tem para nós. Jesus disse, não se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, no móvel escondido, mas quando se acende uma candeia, se coloca no velador para que ilumine toda a casa. Eu e você estamos aqui para que 2 anos experimentemos muito da luz, do entendimento da vontade de Deus no nosso coração, e não é para ficar escondido, não, é para que sejamos publicados, não por nós, porque continuamos sendo candeia de barro, vaso de barro, mas pelo tesouro escondido em nós, pela palavra e pelo Espírito de Deus na nossa vida. Você e eu não fomos para ficar escondidos. A vida cristã é uma vida pública. O autor de Hebreus começa o capítulo 12 dizendo que nós temos que olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Para quê? Para que possamos correr a carreira que nos está proposta. Porque nós estamos rodados de uma grande nuvem, ao redor de nós está uma grande nuvem de testemunhas. A vida cristã, ela é uma vida vivida publicamente. Não se vive escondido a vida cristã, se publica. Vós sois sal da terra e luz do mundo. Mas é como se ele estivesse dizendo para os sals da terra, vocês precisam estar salgados na obediência da palavra nos bastidores, muitas vezes, da obediência silenciosa. Lâmpadas do Senhor, candeias, vocês precisam estar acesas com o combustível correto, que é o óleo do Espírito, e a combustão da palavra de Deus no seu coração, para que ao ser publicado, você tenha o verdadeiro conteúdo de Deus para levar às outras pessoas. Você que é do primeiro ano, talvez ainda não recebeu, mas você que é do segundo período, terceiro, quarto, eu tenho certeza que você recebeu muitos convites de Deus durante esse período. Mas eu posso dizer que você recebeu ou vai receber convites precipitados. Enquanto não for a hora do convidado dizer para você, senta-te aqui, no lugar de publicidade, aquele que te convidou para sentar no seminário durante 2 anos, só ele pode dizer, é a hora da publicidade. Antes disso, escolha os últimos lugares. Escolha os lugares de menos honra, ou quer dizer, escolha o lugar de ficar assentado aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra, até que aquele que convidou diga, pode publicar o que primeiro você já ouviu, o que primeiro você já viu, o que primeiro você já recebeu, o que primeiro você colocou diante de mim, um princípio de honra, porque Satanás caiu, no momento em que ele olha para si mesmo, com seus muitos dons e talentos, e diz, eu subirei, eu me assentarei, eu serei semelhante ao Altíssimo, eu estarei sobre as nuvens de Deus, eu. A autoexaltação foi o princípio da queda espiritual de Satanás. Mas a Bíblia diz que Jesus foi completamente o oposto. Paulo diz, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, assumindo em forma humana, em semelhança de homem, e como homem foi servo, e como servo foi obediente até a morte, morte de cruz, por isso Deus o exaltou, e lhe deu o nome acima de todo nome, o qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará, que Ele é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Por isso Jesus está ensinando que para usufruir tudo do reino, primeiro precisa semear honra, para que aquele que nos convidou, aquele que nos chamou, aquele que nos convocou para essa ceia do reino de Deus, ele possa dizer, chegou a hora de você assentar num lugar de destaque nos primeiros lugares, não para que você seja exaltado, não, mas para que seja publicado aquilo que você deixou ser, vamos dizer assim, contemplado pela sua vida, aquilo que você pôs para dentro. Jesus disse, calma, fica tranquilo,
Em outras palavras, não se acende uma candeia para se colocar debaixo do alqueire. Eu poderia dizer, não se acende uma candeia durante 2 anos para colocar debaixo do alqueire, mas se coloca no velador para que ilumine toda a casa. A nossa parte como candeia de barro é estar no lugar da obediência, deixando Ele nos encher da palavra e do Espírito, da palavra e do Espírito, contemplando a Ele. Mas é saber que aquele que nos convidou na hora certa, Ele coloca-nos no velador, para que Ele possa publicar aquilo que primeiro Ele já nos mostrou e pôde fazer em nós, porque aquilo que Ele pode fazer em nós, Ele poderá fazer através de nós. Amém? Agora não termina o texto, glória a Deus por isso, porque o versículo de número 12 é a parte da continuação. Vamos ler então, deixa eu explicar do versículo 12 ao versículo 14. Também, disse também ao que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, irmãos, parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles por sua vez te convidem e sejam recompensados. Antes, ao deres um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu receberás na ressurreição do justo. Eu fiquei muito tempo nesse texto pensando, meu Deus do céu, o Senhor está dizendo para fazer aquilo que ninguém faz. Porque se eu e você fizermos, naturalmente falando, um jantar ou um banquete, quem é que nós vamos convidar, gente? Nós vamos convidar exatamente os amigos, os irmãos, os parentes e os ricos. Ah, pastor, eu convidaria o outro grupo. Isso é muito espiritual. Porque de cara, de primeira, naturalmente, quem é que nós chamamos para sentar à mesa? Quem é que nós chamamos para praticar comunhão? Quem é que nós chamamos para usufruir do preço em que pagamos, por exemplo, para promover comunhão com outras pessoas? Com quem que nós dividimos? Geralmente nós dividimos com pessoas que também vão ter algo para nos dar. Jesus está dizendo algo completamente o inverso do natural. O natural é quem promove um jantar ou um banquete, sabe do custo de promover um jantar ou um banquete, o custo que se paga para preparar o banquete, quer dizer, os ingredientes, o preparo, há um custo para preparar o jantar ou uma ceia, há um custo para isso. Há um custo também para preparar o local adequado, para trazer as pessoas mais próximas, mais íntimas, mais achegadas. Há um custo para o preparo, e há um custo para o convite, para fazer o convite, ou fazer o convite chegar aos ouvidos dos convidados. Há um custo. Jesus está dizendo então, pera lá, não agora para quem é convidado, mas para quem passa a convidar. Olha o que ele está dizendo. Quando alguém no reino de Deus se torna promovedor de banquetes, precisa lembrar de algo. Bom, ele está dizendo, não invista só em quem você sempre investe. Há um ditado simples que diz, se eu quero resultados diferentes, eu preciso de investimentos diferentes. Então ele está dizendo, no reino de Deus, quando você foi chamado por Deus, não só para participar de uma ceia pronta, mas quando você se torna um promovedor de banquetes, ele está dizendo, seja um investidor em novos relacionamentos, porque ao tocar pessoas que você nunca tocou, você vai poder experimentar a revelação que flui de você para essa outra pessoa, de uma forma muito mais poderosa, do que se você estivesse compartilhando com quem você sempre compartilha. E você vai ouvir de Deus de outras pessoas. É o princípio. Ele está falando do princípio. Você vai experimentar o que Deus vai trazer através de outras pessoas, aquilo que você não vê com um grupo de pessoas tão próximas de você. Ele está dizendo então, ao ser promovedor de banquete, seja um investidor no reino de Deus. Gente, Deus investe no investidor. Deixa eu repetir isso aqui. Deus investe no investidor. Seja qualquer tipo de investimento positivo que nós damos a outras pessoas, Deus é o primeiro a nos capacitar, para que possamos ser investidores, imitadores de Deus como filhos amados nessa terra. Não é à toa que a Bíblia diz em Eclesiastes 11:1, lança o teu pão por sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás.
Ele diz, reparte com 7 ainda com 8, porque você não sabe qual mal sobrevirá sobre a terra. No versículo 4 ele diz, quem olha para o vento nunca semeará, e quem olha para a nuvem nunca colherá. Ele está dizendo, quem olha para a circunstância e para de semear, nunca vai experimentar uma colheita extraordinária, que só o investidor no reino de Deus pode experimentar. Posso te falar uma coisa? Desde o momento que você ouviu a chamada de Deus e disse sim ao preparo ministerial, no Seminário Teológico Carisma, você não é só aquele que vai ser convidado para sentar na mesa. Você é aquele que está sendo convocado pelo Senhor para ser promovedor de banquetes. Não precisa nem explicar muito isso, né? E ao ser promovedor de banquetes, ele está dizendo, não invista nas mesmas pessoas, apenas que você sempre investiu. Coloque os seus olhos mais altos que você puder e enxergue quantas pessoas Deus vai dar novas. Quantas oportunidades você tem a começar no seminário, para fazer conexões divinas, para investir em novos relacionamentos, para entender que muitas vezes Deus esconde tesouros imensuráveis, em campos que precisamos pagar o preço para poder acessá-los. O preço da comunhão que pagamos uns com os outros é incomparado com a recompensa que vem do alto do Senhor, para o quanto Deus traz sobre nós, quando nós praticamos o investimento de comunhão e unidade sobre as nossas vidas. Ele está dizendo, seja um investidor em novas pessoas, conheça novas pessoas pelo reino, invista em novas pessoas pelo reino de Deus. Aquilo que você tem é multiplicado ao ser distribuído para outros. Dar e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Quando nós pensamos que nós somos o produto ou o alvo final da bênção de Deus, nós recebemos para a nossa própria medida. Mas quando nós entendemos que tudo que Deus nos dá é para tocar outras pessoas, então Deus vai nos dar a medida das pessoas que nós estamos dispostos a investir naquilo que Ele nos entregou. 5 pães e 2 peixes, uma mãe deu para um filho. Mas uma multiplicação que chegou a alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e ainda sobrou 12 cestos, é porque alguém pegou essa quantia pequena de uma criança, talvez de um menino, e deu na mão de Jesus. Ele deu graças e repartiu, dizendo, dá comida a eles, ou quer dizer, vá suprir essa multidão, porque pelo propósito do investimento, Deus traz a multiplicação. Mas se você não investir em novas pessoas, você vai continuar tendo de Deus aquilo que você já tinha antes. Invista em novos relacionamentos pelo reino de Deus. Até porque a Bíblia diz, melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Quando nós investimos em novos relacionamentos, ou aprofundar os relacionamentos que estão próximos de nós experimentamos maior produtividade, através do investimento de unidade. A Bíblia diz, se 2 estiverem juntos, quando um tropeça, o outro logo levanta. Isso fala de estabilidade e constância. Então, quando nós investimos em unidade, em novos relacionamentos, nós vamos ser cristãos mais constantes, porque na unidade nós experimentamos maior constância e estabilidade na vida cristã. Melhor serem 2 do que 1, porque se um dormir sozinho não tem como se aquentar, mas se tiverem 2, os 2 se aquentarão. Ele está dizendo que na unidade é maior encorajamento de vida. Melhor serem 2 do que 1, porque se o inimigo quiser prevalecer contra uns, 2 lhe resistirão. A maior força na unidade. E ele diz, o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. O Senhor está no lugar da unidade. Mas quando nós queremos investir, quando Deus nos chama para ser promovedores de banquetes, não é só para quem nós estamos acostumados a dar. É estar disposto a dar a quem Deus está nos direcionando a compartilhar. Você está aqui não para pregar só para quem você gosta ou ama. Você está aqui para ser trabalhado por Deus durante 2 anos. Para alcançar muitas pessoas que você vai dizer assim, meu Deus, eu queria estar na minha casa agora. Eu queria estar debaixo do meu edredom. Eu queria estar, meu Deus do céu. E eu estou aqui levando a palavra. Aí você lembra do propósito, não, eu estou levando a palavra, eu vou, mesmo que seja sobre um risco de rejeição, eu vou, mesmo que seja um povo duro como Nínive, eu vou, mesmo que seja alguém que rejeite, a gente chega, Senhor, Tu queres que nós oremos para que desça fogo do céu? Ah, Jesus, eu vou me segurar, mas eu vou levar o Evangelho. Quando nós somos chamados para ser promovedores de banquete, nós também temos que entender uma coisa. Jesus disse, não invista só em quem você está acostumado. Não invista em quem tem capacidade direta de te recompensar. Porque senão você vai semear, dar a um. E esse um que você deu vai retribuir para você. E vai ficar nessa retribuição.
Ele está dizendo: o reino de Deus é muito maior do que isso. Quando você se tornar um promovedor de banquete, procure pessoas, ou procure convidar ou envolver pessoas que não podem te dar a recompensa daquilo que você acabou de dar a elas, porque fazendo isso, você vai cair na mão do Deus poderoso, do Deus galardoador, do Deus recompensador, do Deus que ama ver investimento semeado numa terra, para fazer que uma semeadura dê a 30, outra a 60, outra a 100 por um. Quer dizer, preste atenção, há um custo de fazer um banquete, há um custo de preparar o ambiente do banquete, há um custo de convidar os convidados, mas o custo investido não se compara à recompensa divina que vem sobre você quando você está disposto a pagar o preço do reino de Deus. Pastor, fala isso num português mais claro, você me dá uma prática, dor. Você está chegando agora do primeiro período, você vai pagar uma pressão para chegar até o final. Você tem hora para cumprir, você tem outras propostas no meio do caminho para tentar te desviar. O valor financeiro sempre vai chegar do tempo certo, da forma certa, mas nem sempre ele estará lá em cima da cabeceira, ou na cama, ou na conta bancária, lá no crédito. Deus pode usar ideias geniais para poder trazer. Isso vai te exercer uma confiança, a provisão divina de uma forma extraordinária. Há um preço a se pagar para você aprender a ser um promovedor de banquete. Agora preste atenção. Qualquer preço que nós pagamos de investimento não se compara à recompensa divina que está por detrás do investimento que nós demos a Deus. Porque Jesus explicou em Mateus capítulo 13, versículo 44, que o reino de Deus é comparado a um homem que achou um tesouro escondido no campo. Quando ele achou um tesouro, eu quero que você preste atenção nessa palavra. Quando ele achou um tesouro, ele achou um baú cheio de relíquias, cheio de riquezas. Quando ele achou um tesouro, a Bíblia diz que ele acha o tesouro e ele esconde novamente. Por que ele esconde aquilo que ele achou? Doideira, né? Mas não, ele escondeu para dizer: essa é a minha oportunidade. Ele escondeu para dizer: eu vou adquirir o campo, é a minha vez, é a minha oportunidade. Quantas pessoas estão falando ou falarão no seu ouvido? É um desperdício de tempo esse tempo de preparação. É um desperdício de tempo esse tempo de estudo. Tem gente dentro da igreja que diz: para que estudar? Para que investir? Para que ler? É só você abrir a boca que Deus vai te usar, tá bom demais. Ou então algumas pessoas lá de fora, às vezes na própria família, na própria casa, dizendo: você tinha que fazer uma pós da faculdade que você fez. Você tinha que estar usando o seu tempo à noite para poder pensar no planejamento para ganhar mais dinheiro no outro dia. Você tinha que estar fazendo isso, aquilo outro. Meu Deus do céu, o que eu tinha que estar fazendo? O que eu tenho que estar fazendo? O que você tem que estar fazendo? Aquilo que Jesus nos chamou para fazer. Mas todo o preço que nós pagamos, o homem que acha um tesouro no campo, ele esconde, dizendo: é o meu preço, é a minha oportunidade. Se outros não entenderem, eu entendi, e eu estou investindo na oportunidade graciosa que Deus colocou diante de mim. Ele viu um tesouro e falou: esse tesouro pode mudar a minha vida, enriquecer a minha vida, mudar a minha história. E ele olhou para o tesouro e disse: é incomprável. Mas o tesouro estava oculto no campo, e o campo estava à venda. Tem como adquirir o campo? E a Bíblia diz que ele vai e vende tudo que ele tem, para ir lá adquirir o campo. E dentro do campo estava o usufruto do tesouro. Eu tenho para mim que se ele pagasse do seu bolso, mesmo que ele achou no baú de tesouro, para que ele pagaria aquele valor se ele já tinha o valor anterior? Então, para mim, ele tem que olhar para o tesouro e dizer: é imensurável. Se eu tiver acesso a ele, vai transformar a minha vida. E essas riquezas durarão não só para mim, mas para minha descendência. Os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos vão viver impactados com esse tesouro aqui, ó. Esse tesouro é maravilhoso, ele é riquíssimo, mas ele está num campo mensurável. Se alguém visse ele correndo para vender tudo que tinha e voltando com recurso, pagando no campo, alguém poderia perguntar para ele: quanto é que custa? E ele poderia responder, eu acredito que ele não responderia 5 mil, 10 mil, 15 mil, não. O que ele responderia? Foi tudo o que eu tinha investido nesse campo. E alguém poderia colocar a mão na cabeça e falar: então, moço, você é meio doido.
Você largou tudo que você tinha. Você abriu mão dos seus investimentos, das suas prioridades, da sua agenda. Você abriu mão dos seus valores. Você abriu mão de tudo que você tinha. E eu tenho certeza que aquele homem não responderia triste. Eu abri mão de tudo que eu tinha para poder adquirir o campo onde tem um tesouro. Não. Ele poderia dizer assim: meu filho, deixa eu te explicar uma coisa. Eu vendi tudo que eu tinha, mas preste atenção. Eu adquiri um campo, mas o preço do campo é uma pechincha comparado à recompensa do tesouro que está no campo, aonde eu vou passar a usufruir a partir do preço investido nesse campo. Se alguém te perguntar lá fora, ou observar o quanto você está pagando o preço para poder adquirir, ou quer dizer, para poder ter acesso, para ser um promovedor de banquetes e investir em outras pessoas, ou o preço para atender o convite do reino de Deus, as pessoas vão dizer: é muito valoroso. Mas quando você responder, você vai responder com entusiasmo: mas não é nada comparado ao tesouro que eu tenho recebido. Não é nada comparado ao tesouro que eu e minha casa passamos a viver a partir desse investimento. Não é nada comparado ao tesouro que estou recebendo como depósito. Porque a Bíblia diz que o homem bom tira do seu bom tesouro coisas boas. E depois que eu encontrar com outros, eu vou poder compartilhar tesouros do reino de Deus. O preço que eu estou investindo para o tempo de treinamento não se compara. É uma pechincha. Mas alguém disse: você mudou sua vida inteira. Você está dando todos os seus valores, sua agenda. Cada vez mais você está indo para o altar do sacrifício. Aí você pode dizer para ele: mas cada vez que eu dou no altar do sacrifício, os meus valores, o meu tempo, a minha agenda, eu vejo que é muito pequeno comparado à recompensa divina que eu tenho acesso para poder atender esse convite. E o versículo 15, alguém diz, para ir para encerramento. Versículo 15 ele diz: ora, ouvindo tais palavras, os que estavam com ele à mesa, disse-lhes: bem-aventurado aquele que comer o pão no reino de Deus. Alguém está dizendo assim: Senhor, então eu já entendi, é só fazer parte da mesa do reino de Deus que está tudo certo. Jesus está dizendo: não é só fazer parte não, você precisa ter as posturas certas para poder adquirir ou usufruir de tudo aquilo que o reino de Deus tem proposto para você. Aí ele vai falar da última cartada, e a última cartada está aqui no versículo 16. Ele porém respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a desculpar-se. E o primeiro disse: comprei um campo, preciso ir vê-lo, rogo-te que me dê por desculpado. E o outro disse: comprei 5 juntas de bois, vou experimentá-los, rogo-te que me tenha por desculpado. E outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade, traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito como mandaste, ainda há lugar. Ainda há lugar. Quando alguém diz: Senhor, então é só fazer parte do reino de Deus, ele está dizendo: preste atenção, eu vou ensinar algo para que você possa ter a postura correta para usufruir do banquete do reino de Deus. Ele disse: uns convidados, eles tinham sido convidados. Imagine que uma festa de casamento, alguém pode fazer um convite, um casal vai convidar 200 convidados. Ok? Tem 200 pessoas para a casa de festa. Imagina que a casa de festa é top. Imagina que o buffet dessa casa de festa é o mais caro da cidade. Imagina que quem está convidando é alguém que só de receber o convite dessa pessoa já é uma honra. Ok? E os convidados receberam o convite. Lá os 200 convidados receberam o convite. Quando eles receberam o convite, estava assim: precisa de confirmação. E os convidados disseram: primeiro sim, eu vou a esse convite. Eu vou a essa festa, eu vou a essa casa, eu vou a esse jantar. Bom, naquela época também não era diferente. Então eles foram convidados. O sim já tinha sido dado ao dono do banquete, o dono do jantar, o dono da grande ceia aqui. E a Bíblia diz que quando o jantar estava pronto, ele chamou o servo e disse: agora vai nos convidados e chama os convidados, dizendo que o banquete já está pronto. Mas para decepção do dono do banquete, a Bíblia diz que o servo, quando chegou nos convidados que já tinham dito sim, pelo costume que não é diferente para nós hoje, eles já tinham dito sim, era só eles atenderem o convite, que um dia eles tinham dito sim. E de repente o servo volta dizendo: Senhor, eu tenho más notícias, porque um pediu para estar desculpado, porque ele acabou de comprar um campo
e precisa ir lá vê-lo. O outro diz que acabou de comprar 5 juntas de bois e não pode atender. O outro diz que acabou de casar e está ocupado demais, ele pediu para se dar como desculpado. O servo, ele não fica satisfeito com as desculpas, ele fica irado. Sabe por que ele fica irado? Por alguns motivos, mas um deles é, quem é cozinheiro ou cozinheira sabe. Quando você está fazendo um jantar, você está promovendo um jantar, está lá cozinhando, está fazendo um jantar, uma refeição, e você tem convidado, seja sua família, seus amigos, pessoas que estão próximas ali, que você acabou de convidar, preste atenção, quando o banquete está pronto, e você chama, está pronto, vem à mesa. Imagina o cozinheiro quando ouve, a cozinheira quando ouve o convidado dizendo assim, não, calma aí que eu estou vendo a final da Champions League. A cozinheira vai ficar satisfeita? Calma aí, mãe, que eu estou mexendo na internet aqui, eu estou dando uns likes aqui no Instagram. Ou então diz, não, amor, calma aí que eu estou no telefone com minha amiga aqui, só mais uns 15 minutos aqui de conversa. Quem faz o banquete e prepara o banquete, quando o banquete está pronto, aí é o tempo de atender o convite. O tempo de atender o convite não está no coração do convidado. O tempo de atender o convite está no coração de quem promoveu o banquete. O Senhor chama o servo, os convidados dão por desculpado, e ele fica irado, e ele diz então, vai para os becos e valados e chama os aleijados, os pobres, os cegos e os mancos, e enche a minha casa, porque o banquete está pronto, e alguém vai comer isso aqui. Preste atenção na analogia que Jesus está fazendo. No momento em que ele está na terra, ele está explicando algo. Os primeiros convidados que deram por desculpado era o povo de Israel, que durante todo o Velho Testamento, através dos profetas, receberam o convite do Pai a um banquete do meu reino. Estou fazendo aliança, estou fazendo promessa, estou abençoando vocês, estou fazendo vocês o meu povo, estou colocando a minha marca em vocês, mas o banquete será posto na plenitude quando o verbo se fizer carne e habitar entre vós. O banquete estará posto em plenitude quando eu mandar o meu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O banquete vai estar posto na plenitude quando o unigênito Filho de Deus vier manifestar quem é o Pai aqui na terra. Jesus veio para dizer, o banquete do reino de Deus está posto. E Israel, como os primeiros convidados que receberam o convite durante todo o Velho Testamento, começaram a dar por desculpado. Senhor, eu estou ocupado com a minha prosperidade, estou ocupado com as alianças de casamento, eu estou ocupado. Preste atenção, a única coisa que os convidados precisavam não era pagar o banquete, não era pagar pelo convite, não era promover a festa. A única coisa que eles precisavam fazer era atender o convite que o dono da festa, o promovedor da grande ceia, tinha convidado. Era só atender o convite. Sabe o que eles fizeram? Colocaram o convite debaixo do braço e diz, eu vou atender a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. E porque eles colocaram um modelo como eles quiseram, e colocaram o time deles no momento que eles quiseram. Um dia os fariseus perguntaram para Jesus, mas não importa antes do Cristo vir que Elias seja mandado? Ele diz, em verdade, vos digo que Elias já veio, mas vocês fizeram dele o que quiseram. Ele está dizendo, quem veio preparar a vinda do Messias já veio, mas vocês não reconheceram como a voz do que clama no deserto. Se vocês não conheceram a voz preparatória, então por isso vocês não estão reconhecendo o Cristo que está diante de vocês. Eles se deram por desculpado, porque colocaram o convite debaixo do braço, se sentiram tão importantes por serem o povo convidado, que disseram, eu atendo do jeito que eu quiser e da forma que eu quiser. A Bíblia diz que o Senhor pegou o seu servo e disse, vai para as valadas e os becos, chama os aleijados, os pobres, os cegos e os mancos. Sabe quem eram os pobres, aleijados, os cegos e os mancos? Eu e você no pecado. Nós, quando o Evangelho chegou até nós estávamos pobres espiritualmente, no sentido de viver numa morte espiritual, mas o Evangelho nos enriqueceu com a vida de Deus e nos fez aptos para sentar no reino de Deus e usufruir de todo o banquete. Nós estávamos cegos espirituais, coxos espirituais, mancos espirituais. Agora preste atenção para eu encerrar aqui. Esses eram os excluídos da sociedade, estavam agora recebendo o convite da festa para o banquete. Só de receber o convite já era uma honra. Imagina um grande, hoje em dia um grande empresário convidar para uma grande festa.
Só de receber o convite já é uma honra. Imagine a possibilidade de ir lá e comer tudo do bom e do melhor, ainda sair nas redes sociais da festa, para dizer: eu estive nessa festa. O que é que o excluído social daria como desculpa para estar nessa festa? Nada. Ele daria para o convidado a alegria de poder fazer parte, e a pressa no seu coração de dizer: eu vou agora. Eu vou agora. Como é que eu tenho que ir mesmo? Assim. Eu vou então do jeito que o Senhor está me instruindo. Não existia reservas. Porque quem recebeu o segundo grupo que recebeu o convite disse: eu sou um improvável para receber o convite. Mas já que o convite chegou na minha mão, vamos nos tornar o primeiro grupo. O primeiro grupo, de como seminarista, de dizer assim: eu estou tendo o convite de Deus para a ceia. Eu estou tendo de Deus a oportunidade de me preparar para uma vida cristã mais madura e para um ministério mais adequado. Então eu vou colocar esse convite debaixo do braço, e eu vou me portar do jeito que eu quiser, e eu vou atender o convite do banquete do jeito que eu quiser. Jesus disse que para esses que se deram por desculpados, nenhum deles experimentou o reino de Deus. Nenhum deles experimentou entrar naquela festa. Mas para quem estava disponível para atender com prontidão a esses improváveis, que o convite chegou nas mãos deles, eles correram para atender. E o servo chegou com alegria para o Senhor e disse: Senhor, eu já trouxe vários, a sua casa já está cheia, mas ainda há lugar. Ainda há lugar. Porque os improváveis que vieram para fazer parte da ceia, eles não estão ali só para si. Porque aqueles que foram chamados pela graça para poder comer do banquete do reino de Deus, enquanto eles comem, eles estão sendo preparados para se levantar e convidar muitos outros que estão lá fora, vivendo com fome espiritual, mas com um banquete tão preparados na casa de Deus, no reino de Deus. E eu fiquei perguntando para o Senhor esse texto, pensando: meu Deus, é claro que o dono da festa é Deus o Pai. É Deus o Pai. Quando convida Israel, convida no Velho Testamento, e eles dizem sim, depois não atendem quando o banquete já está pronto. Meu Deus, o dono da festa é Deus o Pai. Senhor, o Espírito Santo dá para entender quem é o servo. O servo é o Espírito Santo que vem convidar-nos, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Aí eu fiquei: meu Deus, aonde está o Filho? Aonde está o Cristo nessa história? Se o dono da festa é o Pai, se o Espírito Santo é o servo que convida e convence, aonde o Filho está? E aí veio muito claro no meu coração: o Filho não é nada mais, nada menos do que o próprio banquete que estava posto. É o Cordeiro de Deus que foi amolado e foi preparado para cada um de nós. O reino de Deus é nele. O reino de Deus está nele. O reino de Deus é por ele. O reino de Deus é quando nós atendemos o convite. Jesus chegou a dizer: quem comer por mim viverá.